a gente já discutiu aqui no canal como o Dharma, né, o ensinamento do Buda, ele não se enquadra perfeitamente na categoria de religião, nem na categoria de filosofia, nem na categoria de ciência. Mas ainda assim, a gente usa essa palavra espiritualidade. Eu mesmo abuso do uso dessa palavra espiritualidade. Que sentido que eu estou dando a isso? Isso realmente se adequa a falar do Dharma? O que a gente pode depurar a partir desse termo, né? Bom, um ponto que a gente tem que perceber aqui é que o nosso contato com o Dharma vai transformar o nosso vocabulário, né? Para o bem e para o mal. Então, no budismo, nós usamos a palavra mente bastante, né? Então, a mente isso, a mente aquilo. E essa palavra não é óbvia nem, né, a palavra Chitta, a palavra Sem, Chitta em sânscrito, Sem em tibetano, ela não tem um sentido unívoco mesmo nessas línguas raízes do Dharma, por exemplo, o Pali, o sânscrito, o chinês, o japonês e o tibetano, né? Então, mesmo só no tibetano, a palavra Sem, dependendo de contexto, dependendo da linhagem, dependendo do tipo de ensinamento que está sendo concedido, ela tem vários sentidos possíveis, né? Claro, a gente fala até num espectro semântico, então tem um conjunto de sentidos naquela palavra, e daí tem alguns sentidos comuns e alguns sentidos que são diferentes, né? Então, um sentido mais próximo, mais geral, mais universal daquele termo, e um sentido específico usado num contexto ou outro, ou na tradução, e assim por diante. Então, quando a gente acaba, né, trabalhando com uma coisa específica como o budismo, ou mesmo qualquer campo no qual a gente se esforça de uma forma mais técnica para entender o que está acontecendo ali, a gente cria um jargão próprio, né? E esse jargão pode, né, as pessoas às vezes, mas tem muito termo estrangeiro, né, muito termo asiático, o sânscrito, muito tibetano, é muito complicado esse negócio do budismo. Mas mesmo quando a gente está falando da palavra mente, né, que é a palavra do português, o uso que a gente faz dessa palavra nos diversos contextos do Dharma, ele não é o mesmo de uma conversa, né, do uso popular, uso da palavra mente que a gente faz numa conversa qualquer, com qualquer pessoa, e também não é o mesmo uso que se faz na filosofia ou talvez na psicologia, né? Essa palavra ela ganha um corpo de sentido no contato com os ensinamentos budistas que é próprio, né, do budismo, assim. Então, isso é bom para alertar, assim, porque quando a gente é um choque às vezes o praticante, ele, por exemplo, eu comecei a fazer o curso de filosofia, eu comecei a me dar conta do que do quanto o sentido budista por trás da palavra mente não está presente na, por exemplo, filosofia da mente, né? Do que eles estão falando, né? Então tem uma intersecção, mas tem uma diferença. Essa diferença é a sutileza que a pessoa tem que entender. Então, né, a gente vai falar muitas vezes em mente no budismo e tem que e a gente vai aprendendo porque a gente está estudando o assunto, né? A gente está em contato com uma coisa ou outra, fazendo prática, ouvindo a palavra usada em vários contextos, e esses contextos informam a palavra. A gente não precisa nem de uma definição ou outra. Algumas vezes a gente tem uma noção muito atomista da linguagem, né? Que as palavras têm definições, né? Essa é uma ideia ingênua da linguagem, né? Mas as palavras elas têm sentido no uso e no contexto, né? Então elas vão ganhando um sentido próprio quando a gente está envolvido com uma coisa como o Dharma, né? Uma coisa como o budismo. A palavra espiritualidade, ela nunca teve tensão com o ensinamento budista. Então, a gente não vai encontrar algum livro que vai dizer assim, não tem, o budismo não é uma forma de espiritualidade. Porque o lugar comum, a nossa visão assim pós moderna ou nova era das coisas é que hoje em dia é adequado a pessoa ter uma espiritualidade, mas não está vinculada a uma religião tradicional, por exemplo, né? Isso é uma coisa que a gente
Tem até uma opção no Facebook para a pessoa dizer, eu tenho uma espiritualidade, mas eu não estou filiado numa religião, né? Então a palavra espiritualidade é uma forma mais geral de falar sobre aquele fenômeno que está embutido na coisa mais institucional, que é a religião. Essa é a nossa ideia usual do que seria espiritualidade, né? Porém, essa palavra espírito, né, que aliás tem a ver com a palavra mente, né, e em alguns contextos a gente vai, né, o Geist em alemão e o Ghost, né, o fantasma em inglês, né, eles têm esse parentesco, e a palavra Geist ela é traduzida como mente e traduzida como espírito, né, assim como a gente fala estado mental, o estado de espírito, o humor da pessoa, né, então esses dois fenômenos são semelhantes, né? Então, né, aquela obra do Hegel, a gente pode dizer a fenomenologia do fantasma. Não, né? A gente vai dizer a fenomenologia do espírito, a fenomenologia da mente, né? O espírito, essa coisa etérea, assim, essa coisa que é difícil de que não está ligada à matéria, né? Daí surge essa contraposição, matéria e espírito, né? Então essa história dessa palavra, ela é muito não é muito não é muito diretamente ligada ao que está no Dharma, assim. Então não tem nenhum equivalente até em chinês ou talvez em japonês tenha a palavra Shin, né, mente, esteja mais próxima do que a gente entende como espírito aqui. E às vezes tem a palavra ânima, né, que não vem a animação ou alma, né? Então, né, os seres eles se movem porque eles têm uma ânima, né? Porque eles têm uma presença espiritual ali. Que tudo isso vem de doutrinas metafísicas alheias à cultura védica, de onde vem o budismo, e alheias ao próprio budismo, né? Então, no budismo não tem um conceito propriamente de materialidade, né? Então a gente às vezes, por exemplo, se a gente está falando das oferendas que tem as visualizadas e aquelas que você realmente coloca água numa tigelinha, assim, então a gente fala as efetivas ou as atualizadas e as apenas visualizadas ou apenas imaginadas, né? Então não é oferendas materiais e oferendas espirituais, né? Poderia até ser, mas tem uma distorção, né, no nosso sentido usual do que a gente usa a palavra, né? Do que a gente a palavra material e eu uso a palavra espiritual. Então, um dia o Dharma poderia cooptar esses dois termos e usar eles de alguma forma que faça sentido, né? Mas é um campo minado ontológico, um campo minado metafísico, né? O uso dessa palavra matéria, material, físico, né? Esses conceitos são alheios ao Dharma, né? E em contraposição, né, também quando a gente tem, principalmente quando a gente tem a visão do Descartes, a visão talvez principalmente de todo o cristianismo, né, que é dualista, né? Então eles têm um entendimento de matéria e de espírito, né? Que num certo sentido espelha o Dharma, por exemplo, quando a gente fala em mundano e espiritual, né? Ou mundano e sublime, mundano e aquilo que é elevado e aquilo que é baixo, né? Então a gente pode falar aquilo que é elevado e aquilo que é baixo. E a gente pode usar espiritual para dizer aquilo que é elevado. É nesse sentido, em geral, de forma geral, é nesse sentido que eu uso a palavra espiritual, né? Então quando eu quero falar de algo, aí eu evito a palavra transcendente, que ela também tem um sentido metafísico específico, né? Mas algumas vezes ela é usada dessa forma, assim, né? Para querer dizer uma coisa especial, né? Sublime, né? Uma coisa especial. Então, que está fora do comum, extraordinário. Então tem o comum e o extraordinário. O comum é o quê? A pessoa se envolver com os venenos da mente, né? E sair operando pela raiva, sair operando pelo apego e assim por diante. O que é extraordinário? A pessoa está, de alguma forma, operando livre dos venenos da mente, né? Então é prática espiritual. É assim que eu tento usar um pouco a palavra, né? Então eu chamo de mundano aquilo que está ligado ao samsara, que está ligado a buscar resultados temporais, e aquilo que está ligado a buscar o resultado final, que é a iluminação, eu chamo de espiritual. E é assim que eu vejo, ou que eu entendo, pelo menos a maioria dos textos budistas que usam, por exemplo, além do materialismo espiritual, né? A palavra espiritual está ali também, do grande mestre Trungpa Rinpoche, né? Então, mas a gente tem que estar atento que não vem de graça essa terminologia, né? Essa terminologia nos associa, né, a outras tradições que usam essa terminologia e às vezes nem sempre isso é tão adequado.
Então a gente vê, assim, às vezes a palavra alma, por exemplo, né? Então a palavra alma, ela tem uma dimensão popular, uma dimensão, por exemplo, no inglês a palavra soul, tem até a música soul, né? Que é, que é uma música que vai lá no fundo, assim, né? Tá falando das ansiedades mais profundas da pessoa, então mostra como a pessoa realmente é. Então ela tem uma relação semântica parecida com a palavra alma, no sentido metafísico da palavra alma, como uma coisa eterna e assim por diante, né? Então essa nossa essa noção de alma, assim, é a alma do Tibete, né? O que eles fazem. Aí, ou a palavra essência também, dá para usar assim como uma figura de linguagem, né? Agora, se isso estiver implicando, né, uma metafísica qualquer que implique um eu, um eu mais elevado, uma coisa que sobrevive a vida após vida e que mantém um sentido de identidade, aí nós temos um problema com o ensinamento do Buda. Então, não tem alma, né? Então, o fantasma na máquina, né, que é essa visão dualista que tem que o corpo é uma máquina determinista e daí tem uma coisa grudadinha ali na glândula pineal que se comunica, sabe-se lá como que, ela é uma substância não material, né, um outro tipo de substância. E daí eles têm todos os problemas para fazer essa comunicação entre essa substância imaterial e a substância material. Né? Problema lá dos dualistas, né? Hoje em dia tem muito poucos deles. Exceto talvez na religião, né? Então, eles acreditam no espírito nesse sentido, assim, né? O espírito que anima o corpo, né? O fantasma na máquina. Isso daí não tem no Dharma, né? Então, o Buda, né, talvez existisse lá na cultura védica alguma dessas ideias de materialidade e espírito, assim, mas o Buda negava, né, qualquer tipo de consideração desse tipo, se o corpo era, não era a mesma coisa que, né, a pessoa, ele não ficava preocupado com essas afirmações, essas negações, assim, né? Então, né, agora, aí a pessoa vai dizer, então o budismo é materialista, porque é tudo que tem no budismo. Não. Por exemplo, as coisas das quais, as coisas que, os componentes da pessoa por exemplo, sensação. Sensação é uma coisa que, né, se a gente vai falar em filosofia da mente, vai dizer assim que é uma coisa meio, uma outra substância, né? Porque não é uma substância, sensação é aquilo que está passando pelos nervos, não, mas aí se só tem o nervo, a pessoa morre, não tem um, né? Aí a gente vai falar em consciência. Consciência é uma coisa que também não é explicada, né? E consciência pode ser o espírito, quem sabe que tem uma conexão. Então todas essas complicações de filosofia da mente que estão ligadas à consciência, ligadas ao espírito e assim por diante, elas não estão presentes na teoria dos escândalos. É simplesmente dado que essas coisas todas existem e elas se agrupam de alguma forma, né? Elas têm uma existência condicionada, elas são vazias, mas elas têm uma existência condicionada, ou seja, uma existência relativa e ela se agrupa de alguma forma, e daí a gente vai lá e carimba em cima o rótulo eu, né, de uma forma, não é, né, cada uma dessas partes aí ela opera sozinha, relativamente independente, você perde uma, você perde a outra, você tem uma, não tem a outra, né, e daí, quando tem todas as cinco, daí é um eu, daí tem toda uma discussão que não é bem assim. A gente tem o hábito de chamar isso de eu, né, esses cinco fatores, né, chamam 5 agregados, né? E cada um deles é composto, é feito de partes, cada um deles é temporário, cada um deles é, né? Em certo sentido, são 5 substâncias, né? Então, o budismo não é nem dualista, ele é quintuplaísta, né? Embora nenhuma dessas substâncias seja verdadeira, né? Cada uma dessas substâncias é apenas uma forma didática de falar é que nem, né, um mapa que tem divisão política, né? Divisão política é uma coisa arbitrária. Então, é uma divisão política, assim, é uma forma de falar das coisas, pode usar outra forma de falar, né? Então, mas isso vem dos... Como era o que as pessoas usavam lá na cultura védica, ficou isso. E daí o Buda falava nesses termos, né? Falava de 5 skandhas. E os 5 skandhas não tem uma teoria de matéria e espírito, né? Como a gente está falando, são 5, e cada um deles é composto, né? Então, a maioria das coisas que a gente pensa sobre matéria e espírito não funcionam no budismo. Né? Aí, então, acho que esse é um ponto interessante, assim, refletir sobre a terminologia que a gente usa. Né? Eu tenho a tendência a usar a palavra espiritual para falar na prática budista, mas já ouvi professores budistas dizendo que falar de espírito no budismo talvez não faça sentido nenhum.
Então é um bom ponto para prestar atenção, né? Então eu falo sublime, o que realmente importa, né? O que realmente traz sentido, seria isso, né? O que a gente chama de espiritual, né? Não precisa se prender também às palavras, nem num sentido nem no outro, né? Já estava com o vídeo editado para colocar no YouTube. E daí me dei conta, bom, eu não falei sobre os espíritos, né? Os espíritos no budismo. Muitas vezes se fala que, né, o budismo tibetano é cheio de espíritos, tem espíritos locais, espíritos não sei o que, espíritos não sei o que. Bom, de fato, assim, é que nem a palavra religião também. A palavra religião se aplica ao budismo se a gente olha ele com um olhar externo, né? Olhando as práticas populares, né? Sem entender o que eles estão fazendo, sem entender a perspectiva maior. Então, né, também a palavra filosofia, também a palavra ciência, elas meio que se aplicam. É como um fenômeno, assim, que é parecido com algo que a gente entende. Então, no budismo tem, né, entidades sobrenaturais, né, aparentemente tem, que, né, afetam a vida das pessoas e, enfim, né, são espíritos, né. Mas qual é a diferença, então? O que transforma, qual é o conhecimento que transforma essa aplicação desse conceito numa coisa difícil ou complicada? Então, em princípio, é esse entendimento do Samchain, né? Samchain é aquele que é dotado de mente, né? Normalmente é traduzido como ser senciente, o ser que sente, o ser que percebe, o ser que é capaz né, de sentir, né? De sentir prazer, de sentir dor e assim por diante. Então, entre os seres sencientes, que são todos ignorantes, todos eles estão no samsara, todos eles sofrem e assim por diante, tem várias classes de seres que não têm os 5 skandhas. Então, às vezes ele não tem o skandha da forma, ou se tem o skandha da forma, é uma forma de um tipo particular que não é perceptível pelo nosso olho, né? Na verdade, né, os micro-organismos não são perceptíveis pelo nosso olho nu, né? Então o skandha da forma deles para nós não é diretamente acessível. A gente usa um instrumento para acessar eles, né? Então tem toda uma classe de zilhões de tipos de seres que não são diretamente acessíveis, né? Aí aqui no Ocidente, aqui na cultura moderna, a gente diz, então tem espíritos no budismo, né? E ele, né, essa palavra espírito tem a ver com a palavra mente nessa medida. Então eles são aqueles seres dotados de mente, às vezes não dotados de um corpo sólido, como nós entendemos um corpo sólido. Às vezes é sólido o suficiente para eles, né? E, né, o ponto crucial, assim, é que eles todos, né, eles são seres que sofrem no samsara, né? Então eles são seres samsáricos, como nós, né? E como os animais, que são os seres que nós somos capazes de perceber, né? Qual a importância deles para a prática? Que fazem parte da nossa, são objetos de compaixão também, né? É correto chamar eles de espíritos? Traz uma confusão, porque as tradições que fazem práticas com espíritos têm várias perspectivas diferentes com relação a eles, né? Então, algumas vezes elas tomam um refúgio nesses seres, por exemplo, no espiritismo, né? Então, certos espíritos elevados lá são refúgio deles, são a fonte de informação confiável deles, né? No budismo não tem isso. E outras tradições, né, eles são meio que colaboradores na perspectiva da vida, assim, de resolver perrengue. Isso tem um pouco no budismo, mas não é. Daí a gente estava falando prática espiritual, né, prática sublime. Isso é prática mundana. Isso ainda é como contratar um arquiteto, como contratar um segurança para tua casa. Só que, né, tem esse aspecto sobrenatural. Aliás, essa palavra, o natural, sobrenatural, né, o natural tem a ver com physis, né? Física, que é o mesmo problema do material. Então, como o budismo não tem um criador, tudo é natural. Então, esses seres aí, eles podem parecer extraordinários, mas o que é extraordinário é o Dharma, né? Os seres, eles são incomuns, ou de um ser como nós perceber.
Mas eles não têm nada de sublime, eles não têm nada de espiritual nesse sentido de transcendente, de especial, extraordinário. Não, eles não são extraordinários, né? Então esse é um ponto crucial a entender essa diferença aí. E essa crença é essencial, tipo, a pessoa se preocupa assim, eu quero acreditar neles, porque eu já acredito neles, e daí no budismo vai me negar essa minha experiência. Ou a pessoa, eu sou cético, não acredito nessas coisas, e se eu for budista eu vou ter que acreditar nessas coisas. Bom, em certo sentido, tu vai ter que ter uma flexibilidade de aceitar seres que tu não tem um direto acesso, como também focos de compaixão, o que é fácil, porque a maioria dos seres a gente não tem direto acesso, né? Então a gente sabe que existem muitos outros seres humanos passando sofrimento agora, mas a gente não está com uma câmera lá para ver eles. Eles estão em algum lugar aí no mundo, assim. Agora nesse momento eu não estou vendo nenhum aqui no recinto que eu tô, né? Mas com certeza há muitos seres nesse momento sofrendo, né? Então, nesse sentido, sim, é preciso entender que eles estão aí. Em qualquer outro sentido, talvez seja desnecessário, né? Talvez não seja crucial para a tua prática. O que é crucial é entender que eles são seres sencientes, seres que sofrem, né? Não são especiais. Isso é crucial entender. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kazumbana de Wamalu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Jebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tote Rumpuni Jokizazu Datu Tenjo Chi Chime Kunye Pema Samba Osa Sona Jante Zenu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shin Sinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupateno Rubuyen Neko Pomolura Sane Lundu Tileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Truju Chi Pende Jungwane Jembo Dempa Yori Nepadan Demba Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rinpo Shengon do Kunda Tewa Jumbo Jaba Che Kusa Tutu Tapa Sa So Adev So Jinje Lap Tu So Shina Sangwe Baje Jwa Dan Zambalon Jeru Pa Jinde Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Re Loja Zan Lisa Sun Jaba Pia Dru Jusho Sunangwa Damira Do Sungele Show